Olá, meus amigos, paz, saúde e felicidade. Quero agradecer mais uma vez pela companhia, por estarem aqui conosco, valorizando o nosso trabalho, e a sua presença é muito importante. Agradeço os resultados que estamos obtendo pelos últimos vídeos publicados e espero que esse vídeo de hoje seja também de seu interesse, pois trata-se de um assunto que eu considero, eu diria, fantástico. Realmente é fantástico. Porque nós estamos falando de algo, né? Estamos falando do que é fé e como vivenciar isso, porque a maioria das pessoas não tem a exata noção do que vem a ser fé, o que isso representa na vida de cada um de nós. Então eu quero transmitir para vocês esses conhecimentos e que vocês façam um bom proveito de tudo que será dito aqui agora. Gostaria também de pedir que continue divulgando o canal, peçam aos amigos, peçam aos familiares que compartilhem os vídeos e deem o ok. E esperamos que vocês continuem acessando a nossa plataforma, porque tem temas e assuntos também interessantes que estão sendo publicados. Mas o tema de hoje tem como título Vivificando a Fé. Como eu disse, é um tema fantástico, eu diria maravilhoso. Mas, devido à grandeza e à profundidade do mesmo, por outro lado, o que a gente percebe, uma grande dificuldade das pessoas entenderem e compreenderem exatamente o que vem a ser fé. Então, pelos próprios resultados, né, que as pessoas se manifestam de estarem vivendo uma situação difícil na sua vida e não conseguem resultados positivos, mesmo elas considerando que estão se entregando, né, em termos de oração, dedicação, seja para ajudar um parente, um familiar, e as coisas não andam da maneira como a pessoa acha que deveria andar. Alguns dizem, eu estou fazendo a minha parte, mas eu não vejo resultados. Alguns chegam a dizer, parece que Deus me abandonou mesmo, porque a minha vida está muito sofrida, muito doída, e eu não consigo ter resultados. Apesar de eu acreditar em Deus, apesar de eu estar fazendo boas ações, mas eu sinto, eu percebo que eu não tenho esse retorno que eu espero. Então, a gente percebe nas colocações das pessoas essas afirmações, a forma delas, inclusive, enxergarem a sua vida dentro desse contexto, nessa relação com Deus. Eu acredito que, pela vivência aí de muitos e muitos anos, conversando sobre esse tema, sobre essa relação do ser humano com Deus, eu acredito realmente que é uma falta de entendimento, é uma falta de saber exatamente o que vem a ser fé. A Bíblia trata muito bem disso, inclusive Jesus, ao longo de sua permanência aqui conosco, ele fez várias afirmações, citações, e o próprio temos registrado na Bíblia, através dos apóstolos, vários comentários, vários ensinamentos sobre o que vem a ser a fé. Eu vou
dividir essa apresentação abordando basicamente três temas. Ou pegando o tema e dividindo ele em três sessões. A primeira seria, o que é fé? Vocês vão procurar passar isso de uma maneira bem clara e objetiva. O segundo momento é como desenvolvemos fé. E o terceiro, o que a fé pode fazer. Começando então sobre o que é fé, eu diria o seguinte: fé não pode ser vista, não pode ser entendida como algo emocional. Se você entende que fé ele está ligado com o seu conteúdo emocional, você pode ter certeza, você está começando errado o seu processo. A fé, ela não se caracteriza por você simplesmente orar, pedir a Deus algo. Ou seja, é você, no momento da sua dificuldade, você se dirigir a Deus para obter uma graça. Não funciona desse jeito. Então, fé não se limita apenas em orar. Fé não se restringe apenas no acreditar. Não adianta você dizer, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu leio a Bíblia. Mas isso, eu digo para vocês, não quer dizer que isso seja suficiente. Porque ela não atinge isso que eu estou acabando de dizer, não atinge, vamos dizer, a essência do que vem a ser fé. Esta é a grande dificuldade, de entendermos exatamente o que é fé. Fé, ela tem que ser vista de uma maneira muito maior, muito mais ampla. Então, fé, ela cai dentro do contexto de um campo racional. Você poderia dizer, Fábio, mas fé racional é justamente, ela tem que ser vista dentro desse contexto. Porque quando eu estou falando de ser racional, eu estou falando que é uma escolha que você está fazendo. É uma decisão que você que tem que tomar. Não é Deus que vai tomar essa decisão por você. É você que tem que fazer essa opção. E quando eu falo ter essa opção, fazer essa escolha, ela tem que ser feita dentro de um contexto consciente. Porque para você vivenciar fé, você tem que mudar muita coisa dentro de você. Não adianta, eu acredito. Mas acredito não é mensurável. Eu acredito pouco, eu acredito muito, eu acredito mais ou menos. Eu tenho pouca fé, muita fé. Essa que é a dificuldade. Então, eu diria para vocês que se você não tem fé, dentro desse contexto que eu vou expor, não tem jeito de você colher frutos, os resultados. O que nós buscamos em tudo na vida, e dentro desse campo também, não é diferente. O que precisa ficar claro para vocês é que Deus, nessa relação com cada um de nós, Ele tem um grande tesouro que Ele quer nos dar, quer nos entregar. Ele está dizendo, meu filho, eu tenho tudo isso aqui para você. É algo incomensurável. Isso eu quero dar a você. Mas você tem que estar
preparado, você tem que ter conhecimento para usufruir disso. Você tem que saber qual que vai ser as mudanças necessárias que você precisa fazer dentro de você. Não é fora, somente fora. É dentro de você. Porque eu me encontro dentro de você. Isso é Deus dizendo para cada um de nós. Eu estou em você. Só que eu preciso estabelecer uma perfeita comunhão entre nós. Porque no momento em que existir essa perfeita comunhão, nós vamos conversar a mesma língua, nós vamos estar em sintonia. Então, esse entendimento, ele precisa ficar muito claro, mas muito claro mesmo. Senão, não tem como usufruir, obter e saborear os frutos dessa relação com Deus. Isto posto, eu então gostaria de ir para o segundo momento. O segundo momento é como desenvolvemos, como nós podemos incorporar, trazer essa fé e passar a vivenciá-la. E a Bíblia, em Romanos 1,17, também fala alguma coisa sobre isso. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, e o justo viverá pela fé. Então, o sentido da fé, ele extrapola muito do que simplesmente acreditar. O acreditar, eu diria que para nós seres humanos é algo que a gente não consegue, é algo muito subjetivo. Por isso que eu gosto de usar a linguagem, o termo de sintonia. A sintonia, eu acredito que fica mais fácil você entender. É semelhante ao rádio. Exemplo, você precisa ajustar a frequência, a faixa, a banda, se é FM, se é ondas curtas, ondas médias, do seu rádio. Dependendo da frequência que você coloca, você vai ter mais ou menos dificuldade de ouvir determinadas rádios. Porque estabelece ali uma frequência, uma sintonia. Então, quando você começa a ver, analisar a fé dentro do contexto de sintonia, eu entendo que fica mais fácil para você. Então, você pode estar com uma sintonia mais baixa e você não consegue ter um pleno contato, comunicação com Deus. É diferente de você. Eu acredito, eu estou acreditando pouco. O que é acreditar pouco ou acreditar muito? Mas a sintonia já é mais objetiva, ela permite você ter uma visão mais clara de como que deve ser o seu comportamento. Então, dentro dessa linha de raciocínio, a fé se estabelece através da comunhão em Cristo. Então, a palavra comunhão também fica mais fácil. É você conversar, aceitar os ensinamentos de Jesus. Então, você está em comunhão, você está em concordância com Ele. No momento que você começa a ter esse entendimento, olha, eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Jesus, o que está posto na Bíblia, para que eu realmente incorpore
a verdadeira fé. Isso então, que eu chamo de verdadeira fé, é o momento em que você atinge o ápice para que esta comunicação com Deus, essa sintonia com Deus, ela ocorra no nível mais elevado. Esse é o objetivo. Então, se você acolhe e vivencia os ensinamentos, sua alma se abre para incorporar a verdadeira fé. Perceberam que tudo isso é decisão, é escolha? Você tem que pensar, agir, você tem que se movimentar e não simplesmente abrir os braços e dizer: eu acredito, meu Pai, eu estou aqui. Você não vai ter resultados, porque você está numa outra frequência, você está fazendo uso de uma outra linguagem, porque não é isto, essa forma que aproxima você de Deus. Não aproxima. Se não aproxima, não tem como você se comunicar. Só que acontece que Deus está em você. Então é uma decisão que você, ao fazer, eu diria, é fácil? Não, não é fácil, mas não é impossível. Por isso que você tem que refletir, pensar, eu não vou dizer treinar, mas é fazer algo muito mais intenso, é tentar incorporar isso em você. Porque a verdadeira fé sempre produz resultados, porque Deus é fiel, é infalível. Quando você atinge esse nível de entendimento e compreensão, Deus vai atendê-lo em tudo. É uma verdadeira transformação, porque você conseguiu se comunicar. Bem, dentro do exposto, vamos ao terceiro bloco, que seria: o que a fé pode fazer? Mateus 17:20 também relata isso. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, nada vos seria impossível. Ele disse tudo. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, do tamanho do grão de mostarda, nada vos seria impossível. Então é uma mensagem também que para algumas pessoas pode o entendimento não ser tão fácil. Por que é? Se eu tivesse fé do tamanho do grão da mostarda, mas é tão pequenininho o grão da mostarda, da semente, e Mateus diz: não existe nada impossível. Isso ainda é um pouco subjetivo? Porque nós não temos a capacidade ou competência, vou dizer, a grande maioria não tem essa capacidade de analisar isso de uma outra forma. Porque todas essas afirmações que estão na Bíblia, ela está justamente fazendo referência a um plano espiritual, ao que o plano espiritual pode fazer por nós que estamos vivendo num outro universo, que eu chamo de universo matéria. Esta é a grande dificuldade. A fé faz com que esse universo, nós que estamos aqui nesse universo matéria, ao vivenciarmos a verdadeira fé, nós vamos criar uma condição favorável de aproximação, e essa aproximação é a comunhão perfeita, onde nós vamos usufruir de tudo que Deus pode nos oferecer. E Ele pode nos oferecer tudo. Dentro dessa sequência, eu vou complementar, dizendo então que a fé pode tudo.
onde o impossível não existe. Não existe impossível. E aí nós vamos, então, que ao atingirmos esse patamar de entendimento, a nossa vida será uma sequência de milagres. Porque nós estamos em sintonia com o Criador. Como Ele é infalível. Ele não vai, não, agora eu vou te ajudar, agora eu não vou, ou agora eu vou. Não, não existe. Desde que essa comunicação ela é feita, é concretizada, porque é algo muito real. Naturalmente, você vai usufruir de tudo, porque Ele está nos oferecendo isso. Ele já disse isso. Vocês não são desse mundo. Não fique preso a esses conceitos, às leis desse sistema no qual vocês estão inseridos, que são as nossas verdades. Então, a verdadeira fé leva a Deus a quebrar todas as leis da natureza a seu favor. Quando então, não existe dor, sofrimento, escassez ou falta de qualquer coisa. A sua vida será uma vida de abundância. Essa que é a diferença. E quando você vive a verdadeira fé, você vive em estado de graça. Aí, é como se diz, é você, mesmo estando, vivenciando nesse ambiente, sendo um ser humano, você é capaz, ao de vivenciar isso, você é capaz de viver simultaneamente esses dois ambientes. O céu, você está na terra porque tem um corpo físico, mas vivencias tudo aquilo que o plano espiritual pode te dar. Abundância, tudo, alegria, felicidade, tudo. Então, dentro dessa linha de raciocínio, eu vou detalhar um pouco mais para vocês. Eu fiz vamos dizer assim, para simplificar, fiz uma definição do que vem a ser fé. Eu acredito que ela vai permitir, vai levar vocês a entenderem com mais facilidade ainda o que vem a ser fé. Então eu digo para vocês o seguinte, a definição é: fé é vivificar em si, a unicidade plena em Deus. Fique claro com isso. Vou repetir. Fé é vivificar em si a unicidade plena em Deus. Então vamos trabalhar essa frase. O que é vivificar? Então, para que você vivencie a verdadeira fé, você tem que vivificar. Vivificar o quê? É dar. O que significa? É dar vida. Tem que ser algo vivo. Tem que ser algo permanente. Então, fé é vivificar, é dar vida, é aquilo que você precisa ter. O que você precisa ter? A unicidade plena. Com quem? Com Deus. Então é você dar vida, é fazer com que isto que você sente, isto que você tem como verdade em você, seja vivo, intenso, e que leve você vivenciar, sentir e perceber a unicidade plena, total em Deus. É comunhão, é casamento. Mas ainda pode gerar alguma dúvida, Fábio, mas como é que eu vou viver isso 24 horas por dia?
Você não tem que viver isso 24 horas por dia, porque senão, eu diria que não tem nem jeito, né? A gente não consegue. Mas você dar vida ao que você sente, eu vou levar então para um caminho mais fácil. Se você tem um filho, se você ama alguém, se você tem seus pais, você tem um carinho, você tem um amor, você está em unicidade com essas pessoas da sua família. Então considere e se coloque numa posição que Deus faz parte da sua família. Ele está com você. Ele é um ente querido, é um ente amado. Da mesma forma que você escuta o conselho dos seus pais, olha, não faça isso ou aquilo, não vai por esse caminho. Da mesma forma que seu filho, ou sua esposa, seu marido pede alguma coisa, olha, estou precisando disso aqui, e você com todo carinho, todo amor, não, pois não, vamos fazer, vamos tocar isso para frente. É uma relação que também você tem que ter com Deus. Esta relação ela é importante. Você tem que dar vida a essa relação. Então a relação com Deus, a fé, não é algo pontual. É você lembrar ou buscar no momento que você precisa. Não faça isso. Você não vai ter resultado. Porque aquilo que você está falando e está pedindo, ou está tentando comunicar, aquilo não é a sua essência que está fazendo isso. Você está fazendo isso porque você tem uma demanda e quer resolver aquele problema. É diferente de quando você já vivencia, você tem aquilo dentro de você e tem uma relação muito íntima, de muito carinho, de amor. E é algo que você decidiu, você optou em ter essa relação com Deus. Aí funciona. Então, a relação com o nosso Pai, nosso Criador, não é uma relação pontual. Eu costumo dizer que é um processo. No momento que você decide, você tomou uma decisão, começou a mudar a sua forma de se relacionar com Deus. Então é um processo que ele vai a cada dia se aperfeiçoando, aprimorando, e ele não tem fim. Porque o ideal é que ele continue, e tem que continuar, inclusive pós-morte, da perda do corpo físico. Esta é a verdadeira fé. Porque quando você começa a vivenciar essa verdadeira fé, tudo na sua vida começa a dar certo. Então você não vai esperar ficar doente, ou você não vai fazer coisas erradas primeiros, para depois você pedir ajuda a Deus. Ô meu Pai, me ajuda. Não. É essa unicidade, a coisa constante, é um processo contínuo. Eu costumo dizer módulo contínuo. Aquilo que poderia dar errado, ele inclusive, essa união, essa unicidade com Deus, impede inclusive que coisas ruins ou que estão prestes a acontecer sejam eliminadas da sua vida. Então Deus, ele não atua somente nas consequências dos seus atos. E a grande maioria das pessoas, elas buscam Deus pelos atos errados, ações, atitudes, comportamentos que fizeram fora de um contexto divino, fora dos ensinamentos de Deus, e depois fica querendo, em 24 horas, só não me ajuda, porque eu estou assim, papá, está faltando isso, eu estou com um problema. Eu te digo, você não vai ter resultado, porque você está fazendo tudo errado. Eu falo isso por minhas experiências, eu já disse em outros dias, já disse para vocês, eu
levei um certo tempo na minha vida para entender tudo isso. E se eu estou falando isso, é algo que eu vivenciei e tive, graças ao bom Pai, ao bom Deus. Eu falei, eu não estou fazendo a coisa correta. Eu tenho que aprender. Então, se conselho, se os meus conselhos, o que eu estou dizendo, pode ser útil a você, não perca tempo. Mude a sua forma de entender. Mude a sua forma de se relacionar com Deus. Eles têm um tesouro maravilhoso, fantástico. Vocês não têm noção. Nós não temos noção. É uma vida plena. Então essa unicidade com Deus é algo maravilhoso. É simplesmente fantástico. Então todas essas dores, esse sofrimento que a humanidade está vivenciando, é porque não há essa unicidade com Deus. Pessoas em depressão, pessoas cometendo suicídio, empresários, políticos, essa turma toda aí, esse abuso de poder, esse ganância por ter, querendo cada vez mais. Isso não faz parte dos ensinamentos do nosso Pai e do grande Mestre Jesus. Não faz parte. E nós temos ainda a cara de pau, a teimosia, e achando que depois que um simples ajoelhar e pedir, que vai resolver. Não é que Deus se afaste e não quer te ajudar, é porque você não consegue. Você não consegue, você está num estado tal que... Ele fala, meu filho, você está fazendo tudo errado. Está fazendo tudo errado. Tanto é que Jesus disse, a sua fé te curou. Ok. Agora ali tinha um ser divino, de essência divina, o Filho de Deus, primogênito. Ele veio justamente fazer todo esse trabalho para que as pessoas começassem a entender e mudar toda uma cultura milenar. E mesmo assim, aqueles que estavam mais próximos de Jesus também tiveram dificuldade. Ele disse, homens de pouca fé, tendo ali o mestre ao lado deles. Agora, nós temos hoje condições, nós temos todo o apoio, que tem pessoas hoje no mundo aí, fantástico, tem gente muito boa nesse ambiente nosso, que estão dedicando, se entregando a difundir o Evangelho, mostrando, gente, esse é o caminho, não fique trilhando outros caminhos, que vocês ficam perdendo tempo. Independente da religião que você está atuando, não importa. Para os ensinamentos de Jesus é universal. Bom, toda e qualquer religião está em sintonia. Mas espera aí, ninguém está falando de outra coisa a não respeitar e amar o semelhante como a si mesmo. Então, não é novidade. A questão é como você está enxergando, como você vê. E você está deixando de usufruir dessa beleza, dessa grandeza que está à nossa disposição. Façam isso. Não percam tempo. Não percam tempo.
essa unicidade com Deus, ela tem que ser vista de uma maneira muito, eu diria assim, saborosa, gostosa, intensa, de uma beleza tal, porque quando eu estou falando é tudo uma questão espiritual, é você sentir Deus em você, é sentir Deus em você. Quando você começa a sentir, perceber a presença dele em você, isso você está pegando algo que já é real, é um fato, e você só está agora dando vida a isso. Esse é o caminho que eu uso, que eu procuro. Eu sinto Deus em mim. E como eu já disse a vocês, o canal de comunicação fica fácil com ele. Aí a gente recebe orientação. Ou seja, não precisa esperar os problemas acontecerem. Os problemas não acontecem. Fique atento a isso. Se está acontecendo muitos problemas na sua vida, tem algo errado. Você está fazendo algo errado. É isso que você tem que impedir. De que maneira? Vivendo em fé. Viver em fé. E a justiça do Pai é feita. Então, é um tema que eu acho que vale a pena vocês dedicarem, estudarem e, dentro do possível também, a gente trabalhar isso mais, criando outros vídeos, de tal forma que, contando experiências de outras pessoas, porque o milagre nada mais é do que essa conexão que a pessoa atingiu com Deus e todas as leis da natureza para aquele assunto específico foram quebradas. Porque Deus, ele pode tudo dentro das verdades absolutas. Ele pode tudo que nós achamos aqui impossível de acontecer nesse ambiente nosso. Ele mesmo já afirmou: eu sou o Senhor e o seu Deus e eu tenho o poder. Meus amigos, reflitam sobre isso, façam essas reflexões e façam esse exercício. Sinta Deus em você. Faça isso todos os dias. Sinta-se o nosso Pai em você. E você vai começar a perceber mudanças. E sua vida, naturalmente, ela vai se encaixando. Você vai ficar mais paciente, mais tranquilo. Você fica menos preocupado. Porque esta aproximação tira essa pressão social na qual nós estamos inseridos. A pressão é muito grande, muita cobrança. Então, à medida que você vivencia em unicidade plena com Deus, isso para você quase que não tem mais efeito. Você fica leve. Consequentemente, com mais saúde. Você não tem problema de saúde. Por que problema de saúde? Porque seu corpo também reage a isso. Porque essa unicidade com Deus, ela muda todo um padrão vibracional do seu corpo. Seu corpo começa a funcionar bem. Então ele já começa a eliminar doenças. As pessoas te veem de uma outra maneira, mais leve, mais suave. Porque você transmite tranquilidade, paz, segurança. Quando você está fora desse padrão
dessa unicidade com Deus, a leitura que as pessoas fazem em relação a você, a leitura é diferente. É por isso que as coisas boas vão se aproximando, seus negócios, a parte financeira melhora, tudo melhora. Porque é um processo que ele vai liberando uma energia, um campo de energia, mas tudo buscando outras energias que estão no mesmo nível. Não há contato com energia de baixo padrão vibracional. E os bons se comunicam, se atraem, e aí você tem resultados. Você vai presenciar na sua vida milagres, verdadeiros milagres. Bem, eu espero que isso tenha ajudado vocês, né? E de tal forma que essa ajuda aí vai lhe dar uma qualidade de vida melhor, mais tranquila, mais serena. E eu espero que essa transformação se estenda à sua própria família, ao seu ambiente de trabalho e à própria sociedade. E aquilo que você adquiriu de bom e percebeu e sentiu e fez mudança, ensine para as outras pessoas. Leve para os seus familiares. Se você gostou do que foi dito aqui para vocês, divulgue para os amigos, compartilhe esse vídeo, divulgue o canal, para que essa mensagem, esse conhecimento, essas informações possa chegar ao maior número possível de pessoas. Só você pode fazer isso por nós. Eu não tenho como fazer isso. Eu preciso de você. Ok? Muito obrigado pela presença, de estar aqui nos ouvindo. E que Deus os abençoe. E até o próximo encontro. Um grande abraço.